Eu, na minha vida, o timing é sempre o timing. Obviamente que vocês estão do vosso lado, é fácil opinar, fácil escrever, muitas vezes verdades, muitas vezes mentiras, ou a maior parte. O timing para mim é o meu timing, eu não tenho que pensar naquilo que os outros pensam. Tenho a certeza absoluta que não vai influenciar naquilo que a seleção quer. Todos os jogadores me conhecem, os treinadores, o staff, os presidentes, os roupeiros, toda a gente me conhece. E sabem aquilo que eu sou, sabem aquilo que eu penso, conhecem-me desde os 11 anos, não serão influenciados pelo aquilo que os outros dizem ou pelo aquilo que os outros escrevem. O grupo está blindado, o grupo está bem, eu noto que o grupo está confiante, é um grupo unido, é um grupo que quer muito esta competição, todos querem jogar, que é uma coisa que eu gosto de ver num grupo de trabalho, a ambição é muito alta e por isso não tenho dúvida nenhuma que não só este episódio que ocorreu comigo, como vai haver outros episódios que vão ocorrer com outros jogadores, uma ou outra coisa no treino ou familiar, ou mesmo com os próprios clubes, poderá abalar com o próprio jogador, mas com o plantel não vai abalar. Se eu tivesse de demonstrar com 37 anos e 8 meses, estaria preocupado. Depois daquilo que eu já fiz, que continuo a fazer, daquilo que eu já ganhei, seria uma surpresa para mim. Obviamente que tenho que sempre que manifestar e, de certa forma, poder demonstrar aquilo que eu sou ano após ano, principalmente para mim, para a minha família e para os meus fãs. Opiniões toda a gente tem e respeito, mas agora o Mundial será a competição mais importante, sei, das mais importantes. É mais uma competição a nível de seleção, se calhar a mais importante de sair. Disse anteriormente que para mim era um sonho ganhar, mas também continuo a dizer, se não ganhasse mais nenhum troféu até ao final da minha carreira, estaria orgulhoso daquilo que fiz. Será o meu 5º Mundial. Responsabilidade, tenho sempre responsabilidade. Desde os 11 anos que saí de casa, sozinho para viver para Lisboa, já tive responsabilidade com essa idade. Mais ou menos, depende do ponto de vista, da perspectiva de cada pessoa. Sinto que sou uma pessoa muito mais observada que todas as outras, isso sim. Responsabilidade tenho sempre. Como jogador, como amigo, como pai. Isso faz parte do meu cotidiano. Por isso, eu gosto de ter essa responsabilidade, muitas das vezes, mais responsabilidade, mas a expressão é quase sempre a mesma. Acho que desde muito jovem que tive que lidar com isso. Às vezes lido bem, às vezes lido mal, depende da situação, depende do momento, depende do calor. Não sou perfeito, mas sinto-me capacitado para assumir as expressões quando tenho que assumir. Checkmate a gente vai fazendo na vida. Checkmates não é só no jogo de dama, no jogo de xadrez. Ser na vida em si, fazer um checkmate, faço muitas vezes. Não sei se, neste caso, na pergunta que me fizeste, ser direto, gostava de ser eu, fazer o checkmate contra ele. Vamos ver, espero que isso seria bonito acontecer, já que aconteceu num jogo de xadrez, no futebol seria mágico. Nesse do Bruno Fernandes foi mais uma que infelizmente correu-vos mal outra vez, foi mais uma, vocês até não falham muito, mas foi mais uma, que foi simplesmente, fiz uma brincadeira com ele, que a minha relação com ele é excelente, que foi que eu perguntei porque ele chegou tarde, porque o avião teve um atraso e tal, ele chegou tarde ao treino, e perguntei se ele vinha de barco. E foi uma brincadeira. E vocês fizeram uma tempestade. Como foi também a do Cancelo. Ele estava um bocadinho triste no treino, aconteceu mal, fez uma entrada mais ríspida, ele e o Félix, e eu agarrei-lhe assim no pescoço e disse, então pá, ele puxar para cima, ora lá e tal. Mais outra polémica, mas eu já estou habituado. Tudo o que seja, tudo o que gira à volta do Cristiano é sempre um debate, há sempre conversas, fala-se mais nos telejornais, nos jornais, isso é normal, eu sei, eu entendo isso. Mas, como digo, e vou dizer uma vez mais, o ambiente na seleção é excelente.